Olá pessoal, vamos falar de sistemas elétricos pneumáticos. Basicamente, a grande dúvida do aluno é entender o que muda da pneumática para a eletropneumática. Então vamos falar de maneira bem sucinta o que ocorre nessa mudança. Na cadeia de comando a gente tem normalmente na pneumática elementos de trabalho, que são os atuadores, elementos de comando, que é a válvula que comanda o atuador. É justamente isso aqui, elemento de trabalho. Eu tenho o atuador. Uma sequência escalonada de comando. Aí eu tenho elemento de comando, que comanda o atuador, é exatamente a válvula que vai fazer o comando do atuador. E logo na sequência eu tenho elementos de processamento de sinal, que são exatamente na pneumática, são as válvulas ou IE, consegue fazer esse processamento de sinal, que é justamente aquela situação. Ou eu posso retornar esse cara aqui pelo rolete, ou eu posso retornar pelo botão. As duas condições estão dentro do meu circuito, do meu diagrama. E logo abaixo eu tenho os elementos de sinal na sequência, que é justamente os botões, os fios de pulsos, que vão me dar essa condição de elementos de sinal, que vão mandar o sinal para a válvula de comando. E logo abaixo eu tenho a energia de trabalho, que é justamente o compressor que alimenta todas essas válvulas com ar comprimido. E o que vai mudar na eletropneumática? Basicamente, o que vai se manter? A gente tem elemento de trabalho que recebe, são os atuadores que recebem basicamente somente ar comprimido. Então, esse cara aqui vai se manter no eletropneumático. E logo abaixo eu tenho aqui, nesse tracejado azul, é justamente o que vai se manter. Esse se mantém 100% pneumático, que são os atuadores. Já os elementos de comando, que é a válvula que comanda o atuador, ele vai sofrer uma modificação. Parte dela vai continuar sendo pneumática e vai ter uma interação, tracejado aqui vermelho, vai ter uma interação com a elétrica, justamente para fazer a comunicação dos elementos de processamento de sinal e os elementos de sinal com a válvula de comando. Então, basicamente, os elementos de processamento de sinal, os elementos de sinal deixam de ser pneumáticos, passam a ser 100% elétricos. Fala pessoal, então olha só, complementando o que o professor Frank está explicando, percebam que agora os nossos elementos de comando eles vão deixar de ser válvulas atuadas por sinal de pressão, também vão deixar de ser válvulas pilotadas por ar comprimido. E agora na eletropneumática, as nossas válvulas de comando serão comandadas através de solenoides. E o que são as solenoides, pessoal? Solenoide nada mais é do que uma bobina que vai formar um eletroímã ao ser atravessada por uma corrente. Nós sabemos que quando apresentamos um condutor enrolado, formando espiras, e passamos uma corrente por este condutor, ele vai gerar um campo magnético. Este campo magnético pode ser usado para atrair objetos metálicos. No caso da válvula solenoide, a armadura da solenoide será atraída para o centro da bobina, movendo então um pino que por sua vez moverá o carretel da válvula, comandando assim a mudança de posição dela. Nessa figura nós podemos ver melhor isso, o exemplo de uma válvula 3 duas vias, avanço por simples solenoide e retorno por mola. Neste caso, o que acontece?
Uma vez que a solenoide é acionada, há o deslocamento da armadura e então a válvula muda de posição, permitindo a passagem do ar de 1 para 2. Quando a solenoide é desacionada, a mola provoca o retorno do carretel para a posição original, fazendo com que o ar escape de 2 para 3. Nessa figura podemos observar uma válvula simples solenoide 5 duas vias, onde, enquanto a solenoide não está acionada, o ar passa de 1 para 2 e a porta 4 é escapada através de 5. Quando a solenoide é acionada, vemos que há o deslocamento da armadura, que por sua vez traz junto o carretel da válvula, fazendo com que o ar flua de 1 para 4 e escape de 2 para 3. A válvula duplo solenoide ela tem um funcionamento análogo. Apenas a questão é que há solenoide dos dois lados. Então, quando a solenoide do lado respectivo é acionada, ocorre a movimentação do carretel na direção desejada. Nesse circuito aqui, eu tenho um circuito pneumático, um botão para avançar e ele retorna pelo fim de curso no final, quando ele avança e bate no fim de curso, ou ele retorna também pelo botão. Tem duas condições. Naquela condição que a gente explicou aqui, o que vai se manter da pneumática? Somente o elemento de trabalho e parte do elemento de comando. E os elementos de sinal e de processamento de sinal, eles vão sumir. Ser eliminados. Só que eles não vão subir completamente, porque eu vou precisar deles e eles vão ter que se transformar em elementos elétricos agora. O que sobrou aqui? Sobrou compressor, unidade de conservação, alimentando na válvula de comando, no caso aqui é uma 5 duas vias, dupla pilotagem da pneumática, só que eu tinha sinal pneumático para fazer mudança de posição dessa válvula. Como eu preciso fazer uma interação com os elementos elétricos, esse cara aqui vai receber uma parte elétrica que é chamada de solenoides. As solenoides, nada mais é que uma bobina. Quando eu jogo um sinal elétrico nela aqui, ela sofre uma excitação, gerando um campo magnético, e esse campo magnético movimenta o pino aqui que puxa e faz a mudança de posição da válvula, certo? Eu tenho que dar um nome a essas bobinas. Vou chamar de Y1 e essa aqui Y2. Então, basicamente, o núcleo da válvula permaneceu pneumático, mas o tipo de acionamento para a mudança de posição da válvula teve que mudar para a elétrica com a introdução de solenoides. Nesse caso aqui ele tem duas solenoides, significa válvula de duplo solenoide. Se tivesse somente uma solenoide, o que acontecer? Em retorno por mola, seria válvulas de simples solenoide, somente uma solenoide. Mas no nosso caso aqui, a gente tem uma válvula de duplo solenoide, que é exatamente aquele exemplo lá que a gente mostrou. Um botão para avançar, um botão para retornar, ou um rolete de fim de curso. Isso aqui foi o que sobrou da pneumática. Agora eu preciso dos elementos de processamento de sinal e dos elementos de sinal.
que a gente observa aqui que na parte inferior o compressor permaneceu, o elemento de trabalho. Porém, existe um elemento de energia e controle. Quem vai fornecer energia elétrica para alimentar esses solenoides e alimentar os elementos de sinal, de processamento de sinal. Eu vou ter que ter uma fonte de alimentação elétrica, normalmente em corrente contínua, normalmente trabalha com 24 volts, 12 volts, ou pode ser menos. Então eu vou ter que ter aqui, basicamente a gente busca aquele conhecimento lá de comandos elétricos, ou acionamentos elétricos, e a gente representa uma fonte de alimentação, duas linhas, né? Vamos considerar 24 volts, que é justamente o que a gente tem nas nossas bancadas de dados. Nossas válvulas são alimentadas com 24 volts, mas é importante o aluno saber que no mercado vai ter válvulas com 12 volts, outras voltagens também. E aqui em corrente contínua, tá? Vai existir válvulas também em corrente alternada, então é sempre bom verificar qual é a alimentação. Então a fonte de alimentação vai ter que casar com a tensão das válvulas que foi escolhida, certo? No nosso caso aqui elas são 24 volts, então eu represento aqui. Então aquela posição que a gente tinha, a gente precisava aqui um botão para o atuador avançar, chamada de 1A mais, um botão B1 para ele avançar. Como é que eu represento esse botão agora na forma elétrica? Vou ter que buscar aquelas simbologias da elétrica e representar o botão aqui. Para fazer esse tipo de acionamento, nós precisamos falar primeiramente sobre os contatos. Os contatos vão determinar o funcionamento ou não do nosso sistema eletropneumático. Através dos contatos, nós permitimos ou não a passagem de corrente elétrica, garantindo ou não a energização do circuito. Os contatos elétricos eles vão ser numerados. Quando a gente tiver um par de contato que é normalmente aberto, NA, a numeração vai ser 3, 4. Contato normal fechado, NF, 1, 2. E quando a gente tiver um contato comutador, nós teremos 1, 2 para normal fechado e o contato 4, que será o contato comutado quando acionar a bobina, quando tiver o acionamento daquele elemento. Tudo bem? Nesse sentido, por exemplo, um botão normalmente aberto, né, terá esse formato. Percebam que existe uma mola, normalmente afastando os contatos. Uma vez que o botão seja pressionado, a mola será comprimida e os contatos se tocarão, permitindo a passagem da corrente de um borne até o outro. No caso de um botão com trava, aí temos a permanência do contato. Então, uma vez que ele seja acionado, ele mantém o seu estado atual. Percebam que na simbologia do botão com trava, existe um dentinho ali que representa essa ação de retenção do contato. Adicionalmente, podemos ter um botão normal fechado, de modo que desta vez a mola garante o fechamento dos contatos. Uma vez que o botão é pressionado, os contatos se afastam, impedindo a passagem de corrente de um borne para o outro. Também existe um botão comutador. Percebam que há um conjunto duplo de contatos. Um deles permanece normalmente garantindo a condução. O segundo é acionado apenas quando o botão é pressionado. Então, o botão comuta da posição de 1 para 2 para 1 para 4. Um rolete, que vai funcionar com o fim de curso, tem um funcionamento similar quando na opção comutador. A associação de contatos pode ser utilizada para realizar lógicas para garantir o funcionamento adequado do nosso acionamento.
Quando nós colocamos dois contatos em série, nós fazemos uma lógica E, que indica que a nossa carga será acionada apenas se o contato A e o contato B simultaneamente estiverem acionados, porque apenas dessa forma será possível passar a corrente do positivo da fonte por A e por B e energizando a nossa carga. A lógica E também é conhecida como conjunção, porta AND ou porta e produto lógico. Obtém o sinal de saída somente quando existirem todos os sinais de entrada. Então, é necessário que todas as entradas estejam simultaneamente acionadas. No caso do exemplo, A e B simultaneamente devem estar acionadas para garantir a energização do circuito. A lógica OR acontece quando temos contatos em paralelos. Dessa forma, a carga será energizada se um ou outro estiver energizado. A lógica OR ela pode ser descrita como uma lógica que permite que a carga seja acionada se pelo menos uma das chaves estiver fechada. É conhecido como disjunção lógica, porta OR ou porta OR e a soma lógica. O sinal de saída vai existir quando pelo menos um sinal de entrada estiver disponível. Então, se A estiver fechado, a carga será acionada. Se B estiver fechado, a carga também será acionada. Se A e B simultaneamente estiverem fechados, a carga também será acionada. Então, pelo menos uma delas deve estar fechada. A única forma de a carga não ser acionada é se simultaneamente A e B estiverem desacionados. B1, justamente botando B1. Ligo no 24 volts. Sempre que a gente vai montar um circuito, a gente monta ele de cima para baixo. Primeiro, coloca a fonte de alimentação, 0,24, podia ser 0,12, ou 0,220, ou 0,110, 110, depende da alimentação. De cima para baixo e da esquerda para a direita eu vou montando o meu circuito, conforme a minha demanda do que eu quero fazer para o funcionamento do meu circuito, do meu equipamento ou da minha máquina, certo? Então aqui eu tenho 24 volts, ligo no 24 volts e depois eu posso fazer o funcionamento fechando o circuito, mandando o sinal elétrico, fechando o 24 volts para energizar Y1. Posso fazer o comando direto? Posso. Então eu represento essa minha solenoide aqui. Então quando eu fecho o contato aqui, apertei o botão, fechei o contato. Quando eu fecho o contato, energiza, fecha aqui o circuito e energiza Y1. Quando eu energizo Y1, significa que energizei, aconteceu nessa solenoide aqui gerar um campo magnético que movimenta um pino aqui e faz a mudança de posição da válvula, certo? E aí o atuador avança, mantendo a condição de avanço desse cara aqui, do atuador do mar. Mas vamos imaginar o seguinte, que comando direto, sem preservar o equipamento, por segurança, a gente utiliza não só por segurança, mas também em circuitos mais elaborados, a gente precisa montar uma lógica de relés. E é importante que o aluno comece a trabalhar com lógica de relé. Dificilmente, em exemplos muito simples, vocês vão conseguir comando direto. Além de eu mandar o sinal e fechar direto no meu componente, eu posso ter um relé intermediário que é muito mais barato, se vier dar problema, do que eu sofrer uma sobrecarga aqui e queimar uma solenoide. Um relé é um dispositivo onde teremos a comutação dos contatos não mais acionado por um elemento mecânico, como um botão ou um rolete para formar um fim de curso,
mas sim por acionamento elétrico. Num relé, nós teremos uma bobina que vai promover, através da criação de um campo magnético, a mudança de posição de um conjunto de contatos. E como funciona isso? O nosso contato vai ser mantido na posição normal fechada dele, no caso aqui de 1 para 2, por conta da mola de retorno. Essa mola vai manter essa pressão enquanto não houver acionamento da bobina. Quando a bobina é acionada, energizando os contatos A1 e A2, haverá o fluxo de corrente nessa bobina, fazendo com que haja a criação de um campo magnético. Esse campo magnético irá atrair a âncora do relé, promovendo então a comutação de 2 para 4, realizando esse fechamento. Uma vez que seja desenergizada a bobina, desenergizando os contatos A1 e A2, o campo magnético criado pela bobina cessará, e então a âncora vai retornar à sua posição original pela ação restauradora da mola de retorno, fechando novamente o contato de 1 para 2 aqui no exemplo. Um relé pode ter vários contatos. Aqui embaixo nós temos um exemplo onde há 4 contatos normalmente abertos no mesmo relé. A numeração ocorre seguindo o padrão final 3 e 4 para normalmente aberto, e o primeiro número corresponde à sequência. Então, 13 e 14, 23 e 24, 33 e 34, 43 e 44. Então a gente faz o seguinte, a gente faz um comando que a gente chama de um comando indireto, utilizando lógica de relés. Basicamente, a gente manda, energiza a bobina de um relé, chamar ele de K1. Sempre bom ter essa informação da identificação dos componentes, porque o circuito ele pode ter vários componentes, então é obrigatório ter essa identificação dos componentes para você não se perder no diagrama. Então aqui eu tenho, energizo a bobina de K1 e pego um contato de K1, que normalmente o relé ele vai ter vários contatos abertos, vários contatos fechados. Eu posso estar fazendo uso de alguns contatos dele para atender uma lógica de comando que eu queira fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um contato de K1 e utilizar ele para ele que vai, quando ele fechar, ele que vai energizar a minha solenoide Y1. Então aqui eu tenho um comando direto. Fechei aqui, fechar. Energiza a bobina, também gera um campo magnético e fecha os contatos de K1. Quando ele fecha K1, energiza Y1, atuador avança. Okay? Atendi a condição de avanço. Agora eu preciso, esse atuador aqui, ele retorna mediante as duas situações que a gente tinha naquele circuito pneumático. Ele retorna por um fim de curso um S2 ou por um botão E2. Então ele vai ter duas condições aí. Aqui no meio, na pneumática, tinha uma válvula de processamento de sinal, uma ou para atender essas duas condições. Aqui na elétrica eu tenho que transformar esses caras aqui, os elementos de sinal, em elementos elétricos, e o de processamento de sinal também. Então, se eu tinha uma válvula ou, o que vai me atender na elétrica essa válvula ou? Vamos pensar. Eu tenho que retornar por um fim de curso ou um botão D2. Quem me
atende na elétrica essas duas condições, essa condição na verdade. Não posso mais pensar na pneumática, pensar na elétrica. Quem vai me atender seria uma condição aqui de paralelo, um e outro. A corrente vai pelo caminho ou pelo outro, certo? Então aqui eu vou ter um fio de curso, vou representar ele eletricamente aqui, um S2, e vou ter o botão B2, os dois em paralelo, que vai alimentar novamente comando indireto, um relé K2. Aí eu utilizo o contato desse relé, comando indireto, para contato de K2, para energizar quem agora? Y2. Apaguei aqui, mas vou voltar. É a outra solenoide que é responsável pelo retorno da válvula na posição inicial. Eu energizo Y2. E aqui eu consigo mostrar circuito simples, né? Um comando, um atuador somente um atuador, que a gente pode fazer o circuito elétrico para mais de um atuador, é só seguir a sequência e usar a lógica de relés tranquilamente. Tá? Então o circuito ele finalizou aqui. Eu tenho o atuador avança mediante o acionamento do botão B1, fecho aqui o botão B1, energiza K1. Quando eu energizo K1, fecho o contato K1, porque energiza, fecha essa bobina e os contatos se fecham. Os contatos que estavam, quando energiza a bobina de K1, eu terei K1, os contatos que estiverem abertos, vão ter contato aberto e contato fechado. Os contatos que estiverem abertos, eles fecham, que é o que acontece com esse aqui. Se tiver contato fechado, ele vai abrir, vai acontecer o inverso. Aí ele fecha, energiza, a corrente vem e entra e energiza Y2. Quando ele energiza Y2, o que acontece? A válvula muda de posição, atuador vem e avança, né? O atuador avançou e bateu num S2, no fim de curso, certo? Aqui eu posso tirar o dedo do botão tranquilamente. Ele energizou, já mudou de posição. Posso tirar a energia que ele vai permanecer avançado. Concorda? Porque essa válvula aqui, ela precisa, de duplo solenoide, ela vai precisar receber um sinal elétrico Y2 para retornar. Senão ele vai ficar avançado no resto da vida. Se ele não tiver nenhum sinal elétrico de retorno para energizar Y2. Aí eu tenho aqui o seguinte, o retorno, se a atuador retorna mediante pelo fim de curso ou pelo botão B2. Aí digamos que ele bateu no fim de curso. Quando ele bate no fim de curso, ele fecha o contato e a corrente elétrica vem, como está em paralelo, ele tem dois caminhos e energiza K2. Quando energiza K2, o que acontece? Os contatos que estavam abertos fecham. Por ele fechar, a corrente elétrica vem e energiza a solenoide, vou desenhar aqui, Y2. Energizou Y2. Energizou Y2 significa que energizou a solenoide, gerou um campo magnético que empurrou a válvula de volta para a posição inicial.
o atuador retorna à posição inicial e desacionou um S2. Desacionou, cortou o sinal elétrico daqui, consequentemente desenergizou a bobina de K2, consequentemente abriu o contato de K2 e tirou a energia de Y2. Complementando, vamos imaginar o seguinte: aqui o retorno dele acontecia pelo botão ou pelo fio de curso, certo? Tem essas duas condições aqui a máquina. Imagine isso aqui o seguinte, imagine que ele só retorna, só consegue retornar mediante a confirmação que ele chegou realmente no final do curso dele. Então, digamos que isso aqui seja uma condição E agora. Aquela válvulazinha E da pneumática, só que agora a gente tem uma condição elétrica, que é um elemento que recebe um sinal. Imagine que isso aqui seja uma condição E. O que mudaria no circuito elétrico aqui? Na condição E, significa para mim atender essa condição. Para atender o retorno, só vai voltar quando eu chegar no final do curso e for acionado o botão B2. Aqui eu tinha um ou outro, agora eu tenho a condição E. O que muda? Vai mudar no seguinte: a parte elétrica aqui, ela vai ter que mudar. Eu não vou ter mais um paralelo, eu vou ter uma série, condição de série elétrica, né? Então eu vou ter aqui que posicionar o fim de curso, um S2 em série com o botão B2. Aqui eu tenho a condição E, certo? Então mudaria somente isso. O que isso aqui implica? Aciona o P1, energiza K1, fecha o contato, energiza Y1, o atuador avança. Quando ele bate no fim de curso, imagina que ele bateu no fim de curso, energizou Y2, mas ele não vai retornar porque aqui está aberto. Depende também do acionamento do 1S2 do fim de curso e o botão B2. Então eu preciso obrigatoriamente acionar o botão B2 para energizar K2, fechar o contato aqui e energizar Y2 e o atuador conseguir retornar. Ok?